pessoal, mais uma vez aqui, fazer um vídeo aqui, pessoal. Hoje é o seguinte, hoje eu quero falar para vocês sobre um pouco da fonte desse televisor da Philips, é o 42 PFL 3604. Eu comecei dando uma olhada na fonte desse televisor, pessoal, e eu achei ele muito simples. Embora já seja um televisor já moderno, mas uma fonte relativamente simples. Deixa eu diminuir um pouco aqui, para que vocês vejam, quer ver? Diminuir aqui um pouquinho o tamanho da... Isso aqui, ó. Aqui, se a gente analisar aqui, ó, nós temos aqui nessa setinha aqui nós temos um N aqui, que seria o neutro da rede. E do lado de cá eu tenho o L, que seria a linha, né? Seria fase e neutro. Ambas, fase e neutro, elas vêm aqui, ó, passa por esses filtros. Passa pelos filtros, tem uns capacitores de filtro também. Aqui tem mais um filtro. E se a gente olhar aqui, ó, as duas vão entrar, ó. Essas duas linhas, essa é uma e essa aqui é outra. Elas vão entrar aqui, ó, na ponte retificadora de diodos, onde vai sair, porque, veja, aqui onde elas entram, se vocês observarem aqui, quer ver? Vou até aumentar aqui um pouco. Olha aqui, ó. Se a gente olhar aqui, tá vendo aqui onde está o mouse? Aqui é tensão alternada. E de cá também, ó, tensão alternada. Então, a rede elétrica, ela entra no meio desses dois diodos, da ponte retificadora, e o outro lado, ó, entra no meio dos outros dois, né? E aí sai positivo aqui e negativo de cá. Se a gente seguir aqui, ó, a linha positiva, ela vem aqui, ó, e entra aqui, ó, no terminal aqui desse transformador, que é o transformador da fonte, né? Ela entra aqui, ó, sai do outro lado, vem aqui, ó, vem aqui, ela desce aqui, ó, e ela vai lá no dreno do MOSFET. Aqui, ó. Ela chega aqui exatamente no dreno do MOSFET. O lado de baixo aqui é o source, né, do MOSFET, que vai ao terra através desse resistor aqui, né? Esse resistor, ele é um resistor de proteção. E aqui, ó, no gate do MOSFET, vem o sinal que vem lá do gerador de PWM, que é CI aqui, ó. Então, aqui no pino 13, sai a onda quadrada e chega aqui, ó, no gate do MOSFET. Quando isso acontece, quando esse sinal chega aqui, quando esse sinal do PWM chega aqui, o MOSFET conduz. Então, ele pega a tensão que estava aqui, ó, e manda ela para o terra. Fazendo isso, o que vai acontecer aqui com o transformador? Aconteceu o seguinte, ó, aqui no transformador, num primeiro momento, a tensão que chegou aqui, ó, do lado de cá, ela é positiva, e do lado de cá, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque ela foi lá no MOSFET, foi lá no dreno, passou pelo MOSFET e foi para o terra. Quando isso acontece, obviamente, aqui em cima, o comportamento no transformador seria esse, de cá positivo e de cá negativo. Quando o MOSFET para de conduzir, quando o sinal PWM que sai aqui do terminal do CI para, obviamente, o MOSFET para de conduzir. Quando isso acontece, aí acontece lá no transformador o contrário. Quando acaba a tensão lá no caso, quando o MOSFET para de conduzir, esse transformador aqui, ó, o campo que antes ele tinha sido expansivo, né, ele tinha crescido o campo, ele gera uma tensão no seguinte sentido, sendo esse lado aqui positivo e esse lado negativo. Como esse lado aqui é negativo e ele chega aqui no anodo do diodo, fica negativo com positivo do diodo. Então o diodo não conduz.
ele se comporta como se fosse uma chave aberta, ou seja, não vai sair tensão nenhuma aqui. Quando o MOSFET para de conduzir, aí o campo aqui se comporta de forma contrária. Em vez dele se expandir, ele faz se retrair. E essa retração acontece o contrário. Ele gera uma tensão aqui no transformador, de forma que, como ela é contrária, fica aqui negativo e do lado de cima positivo. Aí observe, se o lado de cima é positivo, ele vai chegar aqui no anodo do diodo, que também é positivo. Aí sim, nesse instante o diodo conduz e a tensão sai do lado de cá. E como a gente observa aqui, ó, ela sai aqui, ó, e aqui eu tenho uma tensão saindo aqui que é de um determinado valor, que eu ainda não vi qual é o valor, mas imagino que seja alta, porque o capacitor aqui, ele é de 450 volts. Bom, o que acontece? Quando o MOSFET volta a conduzir novamente, aí o ciclo se repete. Aqui novamente passa a ser positivo e aqui passa a ser negativo. E o diodo se comporta novamente como uma chave aberta, sem conduzir, ou seja, eu não vou ter tensão do lado de cá. Quando o MOSFET corta novamente, aí o processo se repete. O campo magnético vai se retrair, criando novamente uma tensão em que aqui é negativo e do lado de cima é positivo. E novamente esse positivo ele chega aqui no positivo do diodo e o diodo novamente torna a conduzir e vai sair a tensão aqui do lado de cá. Isso, pessoal, até parece que o diodo fica cortando e fechando, se comportando como uma chave, né? Hora ele está aberto, hora ele está fechado. Só que isso é numa frequência muito alta, ou seja, é numa velocidade muito rápida. E por ela ser uma velocidade muito rápida, ele se comporta como se tivesse praticamente todo o tempo fechado. Ou seja, eu sempre vou ter a tensão aqui, né? Nesse ponto aqui que seria a saída da fonte. Então, se a gente for analisar, é realmente muito simples o funcionamento disso aqui, né? O princípio básico de funcionamento é muito simples. Até mesmo olhando aqui o gerador do PWM, dá para se observar que realmente é muito simples. Eu futuramente vou estar fazendo uma análise melhor dessa fonte e vou fazer um vídeo de outras partes dela, principalmente da fonte aqui. Eu vou explorar mais esse gerador do PWM aqui, eu vou falar da tensão de VCC, que é o que alimenta ele, né? Da primeira tensão que tem que existir, inclusive essa primeira tensão, ela vem aqui, ó, de um divisor de resistor. Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é uma fonte que está entrando aqui, e são vários resistores em série, e aqui eu tenho, logo aqui embaixo, eu tenho a divisão, ó, onde ele sai aqui e vai alimentar o CI gerador do PWM, né? Para ele poder dar início ao funcionamento. Então, numa outra oportunidade, eu vou estar explorando melhor essa fonte. Mas eu gostaria, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem o meu vídeo, assinassem o meu canal e marquem lá o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ser avisados, né? Até mesmo nas lives que eu faço de vez em quando, certamente vocês serão avisados, né? Compartilhando lá o meu vídeo. Desde já eu agradeço, se gostou desse vídeo, dê o seu joinha e aguardo vocês até a próxima.